Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vocês não vão ver meu rosto, então vai passar apenas o Speed Paint aí na tela, enquanto eu falo um pouco sobre o meu processo de desenho. Para esse desenho eu usei de inspiração, de referência mesmo, a Catarina Tourinho, que é uma das influências assim de moda que eu mais gosto, mais acompanho. E eu amei esse look dela, então eu resolvi desenhar. Vocês estão vendo aí que eu uso, às vezes, o método de tracing para marcar basicamente a forma do personagem ou da pessoa que eu quero desenhar, porque eu, apesar de desenhar há bastante tempo, ainda tenho muita dificuldade em saber colocar as proporções corretas, né? Então, às vezes eu erro muito quando eu tento fazer a mão livre. E quando eu tenho um tempo maior para desenhar, quando eu passo muito tempo, eu faço, mas quando eu quero fazer um processo mais rápido, eu uso o tracing para me auxiliar nisso. E eu sei que muita gente acha que tracing é uma coisa errada e é proibido, mas eu acho que o tracing ele pode te ajudar até certo ponto, mas também pode te atrapalhar. Se você usar ele como uma ferramenta que vai te auxiliar no processo, eu acho que não tem problema algum. Inclusive, se você não está copiando nada de ninguém, não tem problema nenhum em usar. Mas cada um tem sua opinião sobre isso e como é um tema polêmico, eu posso trazer um vídeo falando especificamente sobre isso depois. Para desenhar esse óculos dela que eu não estava entendendo muito bem o formato, eu desenhei por cima e ia fazendo a mesma coisa do lado. Isso me ajuda a tentar replicar sem traçar por cima direto. E acho que é uma boa ideia, principalmente para objetos. Eu gosto muito de fazer isso. Esse rascunho eu fiz até que rápido, eu geralmente demoro bastante, é a parte que eu mais demoro porque eu tento ir estudando as formas do desenho e pesquisando referências de pose, e às vezes faço muita mistura de pose e eu gosto muito de fazer isso. Mas como era para um vídeo, eu resolvi fazer mais rápido, sabe? Mais dinâmico. E acho que pra mim a parte mais difícil foi tentar igualar o rosto, tipo, do desenho. Igualar não, mas deixar parecido com o da Kat, porque às vezes eu tenho dificuldade nisso, em deixar o desenho parecido com a referência e acabo sempre deixando muito parecido com os meus desenhos, com o que eu já faço. Tipo, com os personagens que eu crio. E assim, não tem muito segredo, e pra fazer o rascunho eu sempre uso um pincel sem muita streamline, sem muita estabilização, porque eu gosto de ter uma liberdade de ficar riscando mais. E nesse caso eu usei um pincel chamado Sketch Round, que eu não lembro onde eu peguei, mas ele é redondinho e tem um pouquinho de porosidade, sabe? Mas basicamente qualquer pincel que você usar serve, porque eu mudo muito de pincel, não tenho um fixo. E aí, como vocês podem ver, eu fiz outros rascunhos, né, uns mais próximos de rosto pra conseguir mostrar mais os detalhes do rosto dela, mas ainda com óculos. Eu deveria ter feito um sem óculos, né, mas enfim, eu gostei de como tava. Aí eu parti pra fazer a line art. Essa line, ultimamente eu tenho feito bastante com esse pincel que chama tinta seca ou dry ink, que é do próprio Procreate e eu adoro ele. Eu só coloco um pouquinho mais de streamline nele e acho que fica perfeito para fazer line art. Eu tenho gostado muito. E assim, gente, é muito engraçado como o tempo e quanto mais você vai fazendo desenho, quanto mais você vai desenhando, ele vai mudando o seu estilo de desenho, o seu traço. E às vezes eu pensava, tipo, meu Deus, eu nunca vou evoluir. Mas olhando pra trás e vendo alguns desenhos que eu fiz antes, meu Deus, eu evoluí muito. E isso é muito legal porque tipo, a gente não precisa ficar se comparando com os outros. A gente pode olhar para os nossos desenhos antigos e ver que, tipo, cara, que realmente teve uma evolução, mesmo que mínima, mas já é uma grande coisa. E olhando para esses desenhos hoje, eu mudaria muita coisa. Inclusive, uma ideia de vídeo é fazer um redesenhando algum desenho antigo, sabe? E eu acho que isso é muito legal, porque dá pra gente fazer uma comparação bacana com a gente mesmo.
Aqui eu já passei para gravação na tela do iPad mesmo e eu acho que ficava melhor para vocês visualizarem o processo, mas também eu viro muito a tela, hein, que é um vício que eu tenho e eu preciso largar ele, mas acho que dá para ver direitinho. Eu particularmente acho a line art um processo bem chato e demorado, porque a gente vai lá fazendo e refazendo, e também principalmente eu que sempre gosto de ajeitar o desenho no momento da line art. Aí eu voltei de novo pra gravação no celular pra mostrar mais o processo de line art desse outro desenho aí que ficou do lado. Aqui a gente já parte para a pintura, que é uma das minhas partes favoritas, e eu coloco sempre em uma camada de baixo e seleciono um tom de pele que eu acho que vai dar certo. Geralmente não dá certo. Aí eu ajusto lá na saturação, nas configurações mesmo, então procuro uma cor melhor. Nesse caso eu não gostei tanto do tom da pele dela, então eu mexi um pouco e acabei deixando ela mais clara e mais rosada. E eu sempre faço essa blocagem de cores antes, porque facilita muito o trabalho. Tem gente que faz no desenho todo antes de começar a colorir, mas eu gosto de fazer, tipo, por camada. Primeiro a pele, depois a roupa, depois o cabelo e por aí vai. Agora eu tô pensando, não sei porque eu resolvi fazer 3 desenhos em um só, porque eu acho que meu trabalho só ficou maior e fez o vídeo ficar ainda mais longo. Mas é isso. Assistam até o final. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, aqui eu já passei pro sombreamento e eu começo sempre deixando as partes que tem mais circulação de sangue mais rosadas ou mais avermelhadas. E também faço blush, essas coisas. Essa parte das cores eu vou meio no feeling mesmo, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso. E eu preciso muito estudar sobre essas coisas, porque eu acho que agrega muito ao trabalho. Assim, eu tenho um pouco de conhecimento, mas é bem básico. Então, eu gostaria de ter um conhecimento maior sobre isso para poder aplicar e trabalhar muito melhor com cores e etc. Esse processo de sombreamento e de deixar as partes do rosto mais profundas e mais marcadas, eu tô usando bastante a referência, mas algumas vezes eu acabo fugindo, só que eu tento seguir bastante ela pra parecer o máximo possível com a Kat. Essa marcação do pescoço foi uma das minhas partes favoritas no desenho, eu achei que ficou tão bonitinho e deu um detalhe a mais. E assim, acho que eu não falei, mas pra fazer o sombreamento e esses detalhes eu uso um pincel bem flat, bem quadrado também. E com um pouco de textura. Eu uso esse pincel, mas eu não lembro o nome dele e também não lembro onde eu baixei. Porque eu acabo pegando muito conteúdo que eu acho na internet e às vezes nem sei de onde tá e eu mudo de pasta, então... Me desculpem, mas qualquer pincel quadrado ou pincel com textura serve. E como eu falei, eu não uso só um, eu uso vários, então não tem como eu falar, tipo, eu uso esse aqui sempre, porque eu tô sempre mudando. Eu gosto de fazer essa variação de pincéis porque acaba mudando um pouco o traço do desenho também. A cada pincel que você usa, muda o jeito que você faz o desenho e muda o resultado final. E é muito legal como apenas uma ferramenta, que é um brush, ela transforma o seu trabalho. Agora partindo pro cabelo. Assim,
essa é uma das partes que eu gosto e odeio ao mesmo tempo, porque fazer a renderização de um cabelo eu acho muito chato. Porém, o resultado fica tão bom que é satisfatório, tipo, olhar. E eu não tenho muito costume em fazer cabelo preso, eu costumo mais fazer ele solto e às vezes bem desgrenhado. E acho que, testar poses novas e formas diferentes de cabelo, penteados, enfim, é bem interessante. Eu preciso fazer mais isso. E assim, gente, esse vídeo realmente é mais pra mostrar como eu faço e o meu processo mesmo de desenho. E não um tutorial, até porque muitas das vezes nem eu sei o que eu tô fazendo. Então, não tem muito como eu ensinar uma coisa que, eu faço mesmo sentindo. E assim, eu posso trazer tutoriais ensinando a usar algumas funções do Procreate, ou trazer mais processos fazendo outros desenhos, porque, claro, com cada desenho vai mudando o processo, né? E pode ficar mais difícil, mais fácil, ficar de outra forma, né? Por exemplo, nesse desenho eu não usei tanta luz e sombra, não usei tanto efeito de camada. E outros desenhos eu costumo usar isso, então acaba que vai mudando de desenho para desenho. Como eu tava falando, né, sobre a renderização do cabelo, é uma parte muito chata, mas que fica muito bonito no final. E eu gosto até. E eu uso bastante esse pincel quadrado lá que eu falei. E eu acho que ele deixa um efeito tão mais bonito no cabelo do que quando eu uso outros pincéis mais menos quadrados. E assim, são os detalhes que transformam a obra. Vou deixar vocês apreciando um pouquinho o processo de pintura da roupa, porque não tem muito o que falar, é isso aí que vocês vão ver mesmo. Sobre esse fundo, e não é nem um fundo, mas esses desenhos de flores, eu tive que pegar algumas flores prontas, que inclusive elas estão disponíveis no Clip Studio, né, que é um outro programa de desenho. É tipo um brush de flores, que eu achei que deu um detalhe melhor do que as flores que eu tinha desenhado, porque eu não tava conseguindo desenrolar muito bem elas. E essa daí que eu tô colocando agora foi uma flor que eu desenhei eu mesma, e sair espalhando ela de algumas formas. Eu gostei bastante desse detalhe de flores, mas talvez agora eu teria feito de outra forma, olhando assim. E assim, gente, uma das dificuldades que eu tenho é fazer roupa e fazer os detalhes, porque eu não sei, simplesmente tenho muita dificuldade. Inclusive, eu queria fazer um curso sobre isso. Não sei se tem, mas eu vou procurar pra fazer. Porque eu adoro ver pessoas que desenham roupa bem e às vezes eu tenho muita dificuldade em fazer a roupa parecer que é um tecido mesmo, e o sombreamento dela, os detalhes, enfim. Eu gosto muito de desenhar roupas de couro, que eu acho que fica um detalhe muito lindo,
mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Assim, no desenho eu consigo desenrolar mais do que na pintura, mas é isso. Eu já melhorei muito, muito, muito na questão roupa, mas ainda tenho muito que aprender. Passando pros acessórios, e calma aí que tá chegando no final. Eu acho que eu deveria ter feito a lente do óculos um pouco mais transparente e eu acabei me arrependendo um pouco depois. Mas no geral eu gostei assim do resultado. Não foi o melhor óculos que eu já desenhei, mas também não foi o pior, porque eu já desenhei óculos feios, viu? E assim, eu sinto que eu devo estudar mais objetos e sombreamento deles, porque às vezes eu fico, tipo, parada muito tempo pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? E acabo perdendo muito tempo. E aí eu passei pro brinco, que eu achei um charme esse brinco, que é de lá assim, quero um igual. Provavelmente deve custar o olho da minha cara, mas é isso. Ele é muito fofo. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é isso, de colorir a line pra dar uma escondidinha nela e depois vir com o render, né, tipo, por cima dela e escondendo em algumas partes. Eu acho que deixa um detalhe mais bonito no desenho e acaba ficando menos chamativo, menos pá. Alguns desenhos eu gosto de deixar a line preta, mas não é sempre, não. Finalmente chegamos na parte que, assim, a melhor de todas, que é fazer os arremates, fazer a renderização, trazer um pouco de iluminação e de sombreamento. E o carro tava passando. Nossa, minha rua é muito barulhenta e não sei porquê, porque não é nem perto do centro. Eu adoro fazer esses detalhes por cima da line. Acho que fica muito mais bonitinho e menos... não sei, né? É menos grosseiro, eu acho. Não que isso seja um problema, é apenas o jeito que eu gosto de fazer. Eu tô gostando muito de fazer isso, que é colocar umas cores por cima do rosto, em alguns detalhes, para dar uma luz melhor, uma iluminação, sabe? Acho que fica bem mais bonitinho. Eu fico procurando qual modelo de camada, qual modo de camada fica mais bonito. E eu tô usando bastante esse, que é da luz indireta. E depois, claro, eu venho mexendo nos efeitos. Mudo muito isso, acho que isso dá toda uma diferença no desenho. Mexer nessa biblioteca de gradientes, mexer na saturação, enfim. Gente, o vídeo tá acabando, mas não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, por favor. E enquanto isso, assistam o speed paint do desenho e a finalização dele. Beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!